eu tenho aqui um prazer imenso de trazer para vocês. Olha o tema da palestra dela: como usar o direito para ganhar dinheiro no mercado do PMU. Ela é simplesmente 20 anos como advogada, 6 deles dedicados a atender centenas de clientes de micropigmentação. É uma pioneira no direito da micro. Vai ensinar mais de 5 ferramentas legais para que vocês trabalhem com segurança. Ela tem também o direito da segurança jurídica. É autoridade em várias regiões. E também, depois da palestra, os seus problemas com os clientes vão acabar. Eu estou falando da doutora Priscila Silva. Priscila, vem! Bom dia, bom dia. Gente, falo mais alto. Eu vou precisar do meu marido para controlar o meu som, né? Porque é muito diferente. Controla, então tá bom. Então, bom dia. Eu tô gritando? Ai, que ótimo. É um prazer estar nesse evento, no primeiro congresso de micropigmentação da Hair Brasil. Eu não sei vocês, mas a hora que eu entrei, passou um filme pela minha cabeça, porque quantas vezes eu vim pagando, né? E agora eu tô aqui palestrando para uma área que mexe tanto com o meu coração. Então, não podemos realmente, eu sou a prova viva, desistir do que a gente almeja dos nossos sonhos, né? Eu sou a Priscila Silva. Se vocês ainda não me seguem, enquanto eu explico para vocês um pouquinho da minha história, tá aqui o meu Instagram. Eu sou advogada, vai fazer 20 anos agora. E há mais ou menos 8 para 9 anos, fiz o meu primeiro curso de micropigmentação e me apaixonei de tal forma a deixar o escritório. E aí eu parecia louca que queria deixar o escritório, toda minha trajetória, mas realmente a micropigmentação ela é apaixonante. Só que aí o que aconteceu? As clientes começaram a dar trabalho. O mesmo trabalho que elas dão para vocês, as clientes começaram a dar para mim também. E eu estava tão focada em micropigmentação que eu comecei a sofrer na mão de cliente. E eu falava, gente, não, peraí, algo está errado. E fui buscar dentro do meu conhecimento, na minha pós em direito do consumidor, alternativas para parar de sofrer na mão das clientes. E aí, por isso, eu criei o Direito na Micro, que leva para vocês, profissionais da micropigmentação, segurança jurídica, que mostra para vocês que vocês têm direitos. Eu trabalho somente para o profissional da micropigmentação. Eu costumo dizer que trabalhar para o cliente é fácil, porque tem muitos advogados aí, especialistas em direito médico, em direito estético, em direito do consumidor. Agora, mostrar para o profissional que ele tem direitos, mas que também tem deveres, é muito mais difícil. E esse é o meu objetivo, esse é o meu propósito. Hoje nós vamos falar sobre 5 passos para que vocês se tornem referência real. O que eu digo referência real? E quando eu falo sobre isso, até parece uma ironia. Porque no mundo onde a gente cultua tanto o Instagram, referência real pode ser viajar para Dubai. Referência pode ser ter um carro importado, pode ter o verificado lá na conta, não é verdade? Mas, então, essa é a nossa expectativa quando profissionais, não é verdade? Quem não quer ser esse tipo de profissional? Mas, referência real é você ser reconhecido pelo seu cliente. Eu estou aqui com a Nay foi na minha primeira turma, e então ela conhece a minha trajetória no Direito à Micro desde que ele começou, quase 7 anos. E a gente conversa muito sobre isso. O micropigmentador, porque o mercado levou ele
a não focar tanto mais no cliente, a focar em dar aula, em palestrar e fazer evento. E o foco tem que ser o seu cliente. Então, eu quero mostrar para vocês serem a autoridade, crescerem em faturamento, por serem reconhecidos na região de vocês como segurança, qualidade e eficácia comprovada. E para isso a gente tem que aplicar o braço do direito. Então eu digo hoje não, já faz um tempo, que o direito ele vem incorporando todas as técnicas, a cor, a forma. Porque é a sua parte administrativa, que antes não era falada, que você não dava tanta importância, mas agora você abre o olho e percebe, pera, se eu continuar nesse caminho, eu posso ser autuada, eu posso ser lacrada, eu posso incorrer numa cliente de má fé. Então, por isso que eu estou aqui, como eu disse, para falar para vocês de 5 passos que vocês se tornem referência real. A verdade é que a gente quer aquela situação, mas grande parte de nós estamos nessa situação. E por quê? Será que a gente parou de focar no nosso cliente? Será que a gente parou de viver dentro do nosso estúdio, aplicando o que é importante para o nosso estúdio, está olhando só para o estúdio do colega, para o trabalho do colega? Eu acho que é algo também para a gente levar para o pensamento. Então, por isso que eu estou aqui hoje, para mostrar para vocês um caminho de crescer dentro do mercado da micropigmentação com segurança, de forma a superar as expectativas da sua cliente, a fazer com que a sua cliente te traga outros clientes, a fazer com que a sua cliente te indique nas rodas de amigos e que aí sim vai fazer com que você desponte de maneira verdadeira. Então eu tenho uma trilha, nós vamos seguir uma trilha hoje. A trilha segura para aplicação do direito na micropigmentação, ela passa por esses 5 passos. Primeiro, olhar para a sua empresa como uma empresa. Segundo, entender que a sua sala não é uma vitrine de loja. Terceiro, respeitar a sua entrega. O que você está postando nas redes sociais? É o trabalho que você de fato entrega? Quarto, enxergar as redes sociais como um campo de guerra. Afinal de contas, eu não sei se vocês sabem, mas 80% das visitas da vigilância sanitária vem por meio de denúncia. E deste 80%, 60% são dos nossos amigos. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um cliente, inclusive ele foi aluno do Jackson. O Jackson já não está mais aqui. E assim que terminou o curso, ele me procurou para a gente fazer a parte de assessoria dele, porque ele tinha acabado de fazer o curso de laser e ele postou nas redes sociais, em breve, laser. No outro dia, a vigilância sanitária chegou. Ele foi denunciado sem ter o laser. Por quê? Porque a concorrência está tão massacrante que a profissional dali da região ficou com medo de ter outro profissional na cidade fazendo laser. E o cara nem tinha alugado laser. Então, por isso que a gente tem que ter essa visão. Fazer até o limite para se proteger, se blindar. Não, por favor, eu não estou aqui fazendo apologia a brigarmos com os nossos concorrentes. Mas entender que nós temos que traçar um caminho seguro, porque qualquer coisa fora desse caminho pode abrir brecha para que a gente sofra uma denúncia. E, por fim, usar a documentação a seu favor. É aquela frase que eu sempre digo: a anamnese de bloco não te protege. Na verdade, a gente nem deveria usar somente a anamnese. Não é isso que a Anvisa determina e a gente vai falar sobre isso. Documentação de bloco é uma cilada. Por quê? Porque ela não foi feita para corresponder às necessidades que você tem dentro do mercado, a prestação de serviço que você exerce. Então vamos lá. Pare de agir como autônomo. Como eu disse para vocês, nós precisamos enxergar o nosso trabalho como uma empresa. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês, na qualidade de profissionais, são somente um peão
são uma peça dentro da empresa de vocês. Vocês são quem, de fato, presta o serviço, coloca a mão na massa. Mas isso é você como pessoa física. Aquele agente que vai colocar a mão na massa, que vai utilizar das técnicas, dos equipamentos, dos insumos, das cores, para entregar um trabalho. Mas você é só um peão dentro da sua empresa. A sua empresa ela é muito maior do que você. E quando você enxergar que, de fato, você é uma empresa, você faz parte de uma empresa, inclusive tendo direito a salário, ao seu prolabore, não é tudo que você recebe como faturamento que vai servir para pagar conta, apagar incêndio, tapar buraco e, se der no final do mês, comer um lanche no McDonald's, porque você tem direito a um salário, já que você é um peão, um agente da sua empresa, você vai crescer com mais fluidez e vai crescer com uma saúde empresarial. Eu trouxe para vocês o MEI. Por quê? Porque o MEI, o microempreendedor individual, ele foi criado exatamente para tirar os informais da informalidade. Eu costumo comparar o MEI com aquele carro que a gente compra assim que a gente tirou carta. A gente consegue comprar uma Ferrari? Não consegue. Então a gente vai comprar aquele carro que dá para parcelar em 60 prestação de R$300, mas ele vai te levar do ponto A ao ponto B. E tá tudo bem. É para isso mesmo que ele serve, para te dar o start, para você sair da irregularidade. E aí, a partir do momento que você vai galgando etapas, é óbvio que aquele carro não vai te caber mais. Você vai constituir uma família, ter mais filhos, ele vai ficar pequeno, ou ele já vai ficar velho, vai ter que ter muita manutenção. Ou o seu sonho é ter a Ferrari. Da mesma maneira que o CNPJ MEI vai chegar um momento em que ele não vai caber mais para o microempreendedor, para o profissional da micropigmentação. E é muito importante ter esse conceito em mente. Muitos profissionais da micropigmentação chegam para mim em consultoria e falam assim: ah, mas eu tenho meu MEI. Não, eu tô segura, eu tenho meu MEI. Vamos fazer uma conta rápida? Vou usar a Nai aqui como exemplo. Se a Nai se ela cobrar R$1.000 por curso e ela tiver uma turma de 5 alunas, ela tá ganhando naquela turma R$5.000. E se ela tiver uma turma por semana, em um mês ela ganhou, só com este curso, R$20.000. Só que o ano tem 12 meses. 20 vezes 12 dá R$240.000. Qual é a faixa de faturamento do MEI? R$81.000 anuais. Então, eu falo de direito para vocês, micropigmentadores, quase 7 anos. Quando eu comecei a palestrar, e como eu disse, ela foi da minha primeira turma, de 10 alunos, um tinha CNPJ. Eu tinha que explicar o porquê ter um CNPJ. Hoje, graças a Deus, de 10 alunos, 8 têm CNPJ. Só que o problema é que a gente tem que entender que a gente não pode ficar fixo no MEI. Sabe por quê, galera? Porque a Receita Federal ela pode fiscalizar por 5 anos. 5 anos pretéritos. Então, vamos fazer um trabalho aqui de pensar qual foi o meu faturamento nos últimos 5 anos. Esse é o prazo em que a Receita Federal pode fiscalizar. Esse é o prazo de decadência tributária. Então, se vocês já são uma empresa constituída, parabéns. Já saíram da primeira etapa, mas entendam, o MEI não nos cabe para sempre. Prestadores de serviço, para você ter parcerias, você já vai ter que ter um outro regime de tributação e por aí vai. Ok, entendi que eu tenho que ter um CNPJ, sendo MEI, ME, PP, empresário individual, enfim, independente do regime de tributação. Mas eu tenho que entender qual é o meu enquadramento. Porque a hora que eu for abrir o meu CNPJ, se eu for MEI, eu posso fazer isso sozinha, ou se eu for tiver um sócio, se for uma empresa maior, eu tenho que ser por meio do contador, ele vai me perguntar, tá, mas qual é a sua atividade?
E você vai falar assim, eu sou micropigmentador, eu sou micropigmentadora. E o seu contador vai dizer, mas não existe esse código. E, de fato, até hoje, março de 2023, não existe um código para micropigmentação. Está em projeto de lei, já aprovado na Câmara dos Deputados Federal, uma lei que cria novos KNAIs para a área da beleza. Dentre eles, extensionista de cílios, depilador, que também não tem um código, e nós micropigmentadores. Mas não foi aprovado. E nós, operadores do direito, não podemos dizer nada sobre uma lei não aprovada, porque ela ainda não nasceu. Então, o que nós temos hoje? Não temos. Então, nós temos que nos encaixar, nós temos que nos aproximar de um código que faça sentido com a nossa atividade. Pode usar. Eu vou repetir a pergunta dela, não sei se vocês ouviram. A pergunta dela foi, mas quem faz todas essas atividades? O seu CNPJ permite que você tenha códigos complementares. Então, você vai colocar num papel todas as atividades que você faz e aí você vai procurar os códigos que a relacionam, tá bom? E a sua pergunta é muito importante porque chegar uma fiscalização da prefeitura, da vigilância, da Receita e não tiver a atividade correlata no KNAI, só por isso você pode ser autuado. Então, você, de fato, tem que ter as atividades prestadas naquele estabelecimento. Tem gente que coloca 400 atividades, mas só faz 2. Também é um problema. Não adianta você for ir colocando todas as atividades que acha que compete. Por exemplo, semana passada, numa mentoria, a minha aluna colocou lá, ela que é da aula de micropigmentação, e ela colocou código de professor preparatório para concurso. Se você utiliza o código errado, você também pode ser autuado. Você tem que usar o código correlato à tua atividade, tá bom? Então, como eu disse, hoje nós não temos uma atividade relacionada a micro, então nós temos que nos aproximar de atividades correlatas. Quais são elas? Somente 2. Tatuagem e micropigmentação e estética, perdão. Isso quer dizer que o cabeleireiro não é micropigmentador. O maquiador não é micropigmentador. O biomédico não é micropigmentador. O enfermeiro, o fisioterapeuta. Mas calma, eu vou chegar lá. Hoje, por determinação do CBO, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupações, do Ministério do Trabalho e do Emprego, nós só temos 2 atividades que podem atuar micropigmentação: tatuagem e estética. Pri, qual é a diferença entre elas? Quais são as atividades de fato que você exerce? Eu quero perguntar aqui para você. Já vi que é toda tatuada, eu adoro tatuagem. Quando você foi no tatuador, você foi atrás do quê? De uma tatuagem. E o que é uma tatuagem? Um desenho com tinta, não é? Esse é o ponto. Então, para você, só para eu finalizar, entender dentro do seu estúdio como micropigmentador, quando eu uso o código de tatuagem, é só você se lembrar para que uma pessoa vai atrás de um tatuador. Porque ela quer um desenho com tinta. Quando você analisa a lei da estética, uma lei que entrou em vigor em 2018, lá está escrito que os técnicos e os graduados, eles trabalham com produtos cosméticos, não está dizendo tinta. Portanto, para que o micropigmentador use o código da tatuagem, ele precisa fazer desenhos com tinta. Sobrancelhas, lábios, olho, areola, fine line, tatuagem, microtatu, capilar, ponto. Pri, mas eu faço hidragloss. Pri, mas eu faço reconstrução de sobrancelha. Pri, eu faço caneta pressurizada. Priscila, eu faço micropultura. Você está usando tão somente tinta? Você entra na lei da estética, você está usando ativos cosméticos. E aí o seu código é o da estética.
Aí vocês vão me perguntar, mas por que existe essa diferença? Até 2018 não existia. Existe porque nasceu a lei da estética. E uma vez que ela nasceu, ela trouxe regras. Regras que precisam ser obedecidas. Para nós, micropigmentadores, existem 3 regras. Primeira delas. Obrigada, amor. Se você tem cursos livres antes de 2015, ou seja, 3 anos da entrada em vigor da lei, abril de 2015, para ser mais específica, você tem o direito a continuar com a porta aberta. E eles não podem te fechar sem ter graduação ou técnico em estética, porque isso é direito adquirido. Toda profissão, quando nasce, ela tem obrigação por determinação da Constituição Federal de garantir que aqueles profissionais continuem trabalhando. Pri, eu não tenho cursos antes de 2015, então eu tenho que ser técnico em estética. Tá aí a realidade que, infelizmente, os cursos não dizem hoje. Mas isso é determinação legal e aí a gente não tem o que fazer. Lei a gente cumpre. E se você quiser dar aula, lembrando qual é o raciocínio que nós fizemos. O esteticista é aquele que trabalha com cosméticos, ativos cosméticos, ainda que seja dentro da micropigmentação, para que você dê aula somente por força do artigo 6º, inciso 2, o graduado ou pós-graduado. Então, quando eu digo que o biomédico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, qualquer um da área da saúde que seja esteta, pode fazer micropigmentação por correlação com a estética, é por conta disso. Conseguiram compreender? Tinha uma dúvida? Oi? Ah, então ótimo. E eu trago para vocês o código de professor, para que não aconteça com a minha cliente nova que utilize o código errado de professor preparatório para concurso. Esse é o código que a gente vai usar para quem dar aula, como a amiga fez a pergunta. Tem que ter todos os códigos? Sim. Se você, por exemplo, vende produtos, enfim, você tem que ter cada código da sua atividade. E esse é o código correto para que você dê aula, para que você complemente o seu CNPJ. Pronto, passamos no primeiro passo. Pois não. Uhum. Então, aí que tá. Nós fizemos uma linha. Primeira coisa que vocês têm que entender. Quais são as atividades que eu exerço? Eu trabalho com tinta. Para mim, o meu CNPJ tem que ser de tatuagem. Eu trabalho com ativos. Meu CNPJ tem que ser de estética. E sendo de estética, eu estou obrigado a obedecer o artigo 6º, inciso 2 da lei. Ser graduado. Conseguiu entender? Quando você abre lá no sistema, tem código atividade principal e as atividades complementares. Se você tiver feito no site do Sebrae, no portal do empreendedor ou no próprio site da Receita, sim, você pode alterar a qualquer momento. É livre alteração, tá bom? Se você, como eu disse, fizer toda essa correlação, entender que você trabalha com ativos e dá aula, o artigo 6º, inciso 2 da lei determina que você seja graduado ou pós-graduado em estética. Aí, tá dentro dos graduados da estética ou pós-graduados. Enfermeiro esteta, biomédico esteta, biólogo, que agora os biólogos também podem fazer pós-graduação em estética, fisioterapeutas estetas, fisioterapeuta dermatofuncional. Ok? Bom, então nós entendemos que nós somos uma empresa, que nós temos os códigos corretos, até porque, prestem atenção, aconteceu isso com uma cliente minha em dezembro do ano passado. Ela dava aula, ela tinha protocolos estéticos, mas ela não tinha a graduação nem o RT. Tá aí uma saída. Não sou graduada,
não sou pós-graduada, mas não vou deixar de dar aula. Faz parte do meu faturamento. O que eu tenho que ter? Um responsável técnico. A pessoa que vai assinar por você. O graduado que vai assinar por você. Não tendo nenhuma dessas 3 alternativas é motivo de lacração do espaço. Tá? Então, agora nós já entendemos a nossa função como empresa. Agora vamos entender que a nossa sala não é uma vitrine de loja. Por que eu comparo com a vitrine de loja? Porque na vitrine de loja, tem uma loja lá na minha cidade que cada semana ela tá com uma cor diferente. Então, tem uma semana que todas as roupas são amarelo canário. Aí, na outra semana, todas as roupas são laranja. E a gente tem uma certa tendência a gostar disso na micro, né? Cada dia mais a gente quer o nosso estúdio lindo, né? Rose Gold, azul Tiffany. É lindo, eu acho maravilhoso. Quem dera se eu tivesse condição de ter um estúdio desse. E podemos ter, desde que obedeçamos o regramento da Anvisa. As referências técnicas para tatuagem, porque existe, ou para estética, a depender do seu enquadramento. Eu trouxe para vocês uma planta baixa simples, de um estúdio pequeno, onde trabalha um profissional, que é o básico do que a gente tem que ter. Nós temos que ter a recepção, que é a nossa área não crítica, já vamos falar o que vamos ter dentro delas. A nossa sala de atendimento, a nossa sala de esterilização e o processamento de resíduos e o banheiro. Essas 3 são áreas críticas. Então, o nosso estúdio ele tem que ser de acordo com a Anvisa, composto por este esquema mínimo. As áreas críticas são áreas em que você tem um risco elevado de contaminação cruzada. E aí, dentro dessas áreas, tudo o que for de grande possibilidade de contaminação vai ser excluído. Já na área não crítica, não. Você não tem permeação de tecido, você não tem exudato. Então, não há por que ter uma regra tão gravosa, porque a contaminação cruzada vai ser menor. Então, pouca coisa também para a gente saber o básico do básico. O que nós temos que ter em cada uma das áreas? Área não crítica, na nossa recepção, vaso planta, aquelas folhagens que a gente ama, as cerejeiras que do ano passado para cá estão em alta. É lá que nós vamos ter todo esse material. A nossa cafeteira, o frigobar. O frigobar não pode ficar dentro da sua sala de atendimento, a não ser que esse frigobar seja somente para armazenamento dos ativos que precisam ser resfriados. E aí esse frigobar vai ser identificado. Quando você vai tomar vacina no posto de saúde, não tem lá a geladeira identificada da mesma maneira aqui. Se você trabalhar com ativos que precisam ser refrigerados, você pode ter um frigobar na sua área de atendimento, mas desde que ele seja identificado e exclusivo. Diplomas e quadros. Priscila, eu sou obrigada a colocar diplomas na minha parede? Não. Você é obrigada a tê-los. Mais uma dica, não tê-los no seu estúdio gera multa. Você é obrigado a tê-los, você pode ter uma cópia de cada um deles numa pasta, não há problema algum. Mas, para quem gosta de expô-los, é na área não crítica. Ali você pode expor os seus diplomas. Diplomas, certificados, quadros, folhagens, bambus, revistas e jornais, tapetes e cortinas de pano, de tecido, texturas, banheiro para público adaptado. Nós precisamos ter um banheiro adaptado, a não ser que estejamos num centro comercial ou num prédio que já tenha o banheiro para uso comum e este banheiro seja adaptado. Aí a gente vai ter até a dispensa de ter um banheiro dentro do nosso estúdio, se a gente já tiver dentro desse centro comercial. Álcool em gel, placas de sinalização, que são máscaras, proibido fumar e o Código de Defesa do Consumidor. Eu não sei se vocês sabem, mas se nós não tivermos o Código de Defesa do Consumidor no nosso estúdio, a gente pode levar uma multa.
Uma cliente minha levou uma multa porque a placa dela tinha caído. Ela tinha a placa de proibido fumar, não era de máscara. E a placa caiu e ela ficou, sabe naquela de, ai, amanhã eu colo. Ai, no final de semana eu colo. No final de semana eu colo. Chegou a vigilância. E ela mostrou, mas eu tenho a placa, tá aqui. Ele falou, mas não tá na parede. E ele tem razão. Infelizmente, mais uma vez, como eu digo, lei a gente cumpre, né? Agora, e na área crítica, que é a área de atendimento? Nesta, nós temos que ter uma pia para lavagem de mãos, com água encanada e também ligada à rede de esgoto. Galera, esta pia não pode ser uma pia removível, uma pia portátil. E também não pode ser uma pia dentro do nosso banheiro. Se por acaso vocês tiverem um banheiro dentro da sala de atendimento, esse banheiro ele tem que ser excluído o vaso sanitário, para que você use para o que é importante, que é a degermação, a lavagem de mãos. Piso lavável, antiderrapante, pintura lavável, cortina lavável, iluminação elétrica embutida, drywall, esgoto sanitário e as 3 lixeiras de atendimento. Não sei se vocês sabem, nós temos que ter 3 lixeiras. Lixeira de lixo normal, identificada. Lixeira de lixo potencialmente infectante, identificada, com saco branco e a normal com saco preto. E o descarpaque, a lixeira para pérfuro cortante, que não pode estar no nosso carrinho, em cima da nossa pia, no chão, na bancada. O descarpaque ele tem que estar acoplado no próprio suporte, à altura da mão do profissional. Então, na altura da sua mão, a hora que você está sentado no mocho, é aquela altura que você tem que colocar o descarpaque. Porque a vigilância sanitária, por meio das regras da Anvisa, ela quer diminuir a contaminação cruzada, concorda? Então, ela entende que você já vai se desparamentar e a primeira coisa que você vai fazer é jogar ali fora todo o pérfuro cortante. Por isso que não tem que estar em lugares escondidos, lugares de difícil acesso. Terceiro passo, respeite a entrega que você quer fazer. Aqui o assunto é sobre a responsabilidade dentro do nosso estabelecimento. Quando você termina um procedimento de micropigmentação, você sabe qual é a responsabilidade que você tem? Se ela é subjetiva ou se ela é objetiva? Se você errou, será que é só devolver o dinheiro? No mundo normal, no mundo real, em geral, as responsabilidades, os erros, eles demandam de culpa. E eu trouxe 3 exemplos para vocês. Dirigi sem habilitação, eu fui imperito. Ultrapassei o sinal vermelho, eu fui imprudente. Dirijo com carro sem revisão, eu sou negligente. Ocorreu um acidente, em qualquer um desses 3 exemplos, foi provado que eu tinha culpa. E eu vou ter que indenizar, correto? Essa é a responsabilidade subjetiva. Mas para nós que obedecemos o Código de Defesa do Consumidor, a nossa responsabilidade não é objetiva. Ela independe de culpa. Errou. Ninguém vai perguntar se você foi negligente, imprudente ou imperito. Você vai ter que indenizar. Quem determina isso é o Código de Defesa do Consumidor no seu artigo 14. Mas, claro, tá com alguma dúvida? Não. Toda regra tem sua exceção. E eu trouxe para vocês 3 exceções. A culpa objetiva, a responsabilidade objetiva. Primeiro, mero aborrecimento. Porque é isso que os meus alunos eles perguntam muito. Pri, mas eu não errei. É ela que não gostou. Tem diferença, não tem? O mero aborrecimento não é indenizado. Então, se você, como profissional, conseguir provar que você usou da técnica correta, da cor correta, ela assinou a sua documentação, ela aprovou o desenho, por isso que os nossos clientes não podem se recusar a permitir foto para arquivo. Foto para arquivo é diferente de foto para postagem.
Eles podem se recusar a permitir a postagem, a divulgação da foto, mas não o arquivo. Porque o arquivo é a prova da qualidade do nosso trabalho, de como era o antes, o desenho e o depois. Então, se você fez tudo isso correto e ela não gostou, pena para ela. Mas o mero aborrecimento, pela legislação, não é indenizado. Da mesma maneira, o desgaste natural do tempo. Quantas e quantas clientes... Quem aqui, além de micropigmentação, faz cílios? Alguém? As extensionistas sabem disso. Você faz uns cílios e fala que ele vai durar de 20 a 30 dias. 40 dias depois, ela queria ter pelinho na cara. Não é? E aí ela fica indignada. Mas eu não tô com nada. Porque isso é desgaste natural do tempo. Aquele protocolo tem um tempo para nascer e morrer. Nós, profissionais da micropigmentação, também. Qual é a sua técnica? A sua técnica é shadow, ela dura de tanto a tanto. A sua técnica é nano, ela dura de tanto a tanto. E ocorre a perda da coloração. Então, o desgaste natural do tempo não é erro. Se você prometeu aquele período, tem que durar aquele período. Não tem que durar a vida inteira. Neste ponto, eu tenho alunos que fazem a seguinte pergunta para mim. Mas, Pri, isso eu prometi 2 anos e durou 4. E a cliente só queria 2 anos. É uma pergunta muito capciosa, é uma pergunta muito inteligente. E nós, como operadores de direito, que precisamos achar uma saída para as perguntas, eu entendo que, se eu estou falando de uma técnica antiga, de uma técnica de maior saturação, de uma técnica de um implante mais forte, eu não consigo prometer só 2 anos, 1 ano e meio. Agora, se eu estou falando, por exemplo, que foi comprado uma técnica nano, uma técnica superficial, e ela durou mais tempo do que foi prometido, e a cliente não quer aquele procedimento, é incorrendo um dano. Aí vocês vão falar assim, mas poxa, ela está reclamando porque ela está bonita há mais tempo? Mas o que foi prometido ultrapassou a expectativa dela. E tem gente que vai falar, mas eu não quero mais. Conseguem entender o peso da proposta, da promessa? Tudo aqui tem a ver com o peso da promessa que você faz. Por isso é tão importante você estar comprometido com o que você promete para o seu cliente. Prometa efetivamente a realidade, porque depois, daqui 1, 2, 3 anos, você pode cair num buraco, num problema por conta da promessa. E a última exceção que eu trago para vocês é a culpa exclusiva. Isso acontece nos cílios também, aquela cliente como eu que coça o olho. 2 vezes na minha vida eu pus os cílios para nunca mais. Eu sei que não é para mim. Porque eu coço o olho, porque eu tomo banho quente, não adianta. E aqui a culpa exclusiva na micropigmentação. Fiz uma microlabial hoje, como a Nay disse na palestra anterior. E no outro dia eu tô postando no Instagram beijando meu marido, porque é aniversário de casamento. Eu já tive clientes, a Fernanda Barcelli, que palestrou antes da Nay, ela conta um caso de um cliente dela, finalizou, pegou o espelho e falou assim, eu adorei, ficou tão linda a minha sobrancelha, tô pronto pra ir no cruzeiro. Ela, cruzeiro? Amanhã eu vou para um cruzeiro. Ou seja, culpa exclusiva do cliente. Ele vai tomar os cuidados necessários? Não. Se, mais uma vez, qual foi a nossa promessa? Se nós informamos que ele tinha que se comprometer com aquele passo a passo e ele não se comprometeu, a culpa exclusiva dele. Nós não podemos ser responsabilizados por um resultado não alcançado se a gente consegue provar que há culpa exclusiva, certo? Cinco anos. 5 anos, porque esse é o prazo pelo Código de Defesa do Consumidor que um cliente pode te processar. É obrigatório que tenha. E aí, mais uma vez,
Uai, vocês não ouviram a pergunta, desculpa. Elas perguntou se tem que ter o período de promessa na anamnese. Eu disse que sim, é obrigatório. E mais uma vez tem que conversar com a sua promessa. Se a sua técnica dura 1 ano e meio, não prometa mais do que isso. Pelo contrário, eu falo para os meus clientes prometer até um pouquinho menos. Por quê? Porque você tem um tempo de segurança. 2, 3 meses ali. Tá bom? Próximo passo, 4º passo. Então, a gente vai ver no último passo, ela perguntou o seguinte, mas eu posso colocar na minha anamnese que pode ser que dure mais tempo? O último passo que é da documentação vai mostrar exatamente isso para você. Que o documento forte, ele te protege do tempo mínimo e do tempo máximo. Até porque, por exemplo, existem fatores de alteração. Doenças desconhecidas, cuidados, fatores de pele, fatores de cuidados com a saúde da pessoa. Tudo isso vai influenciar na degradação, no tempo de duração. E a sua anamnese tem que estar preparada para isso. O seu documento tem que estar preparado para isso. 4º passo, encare as suas redes sociais como campo minado. Eu disse, nós temos grandes problemas hoje em dia com os nossos amigos concorrentes. Mais uma vez, não estou fazendo apologia a odiarmos todos da nossa profissão, pelo contrário, mas a gente tem que trilhar uma linha segura para que não tenhamos problemas com denúncias, enfim, quando a pessoa vai lá e te aperta aquele botão do Instagram, sabe? Como que é o nome daquele botão do Instagram? Que é fraude. Oi? Não é um bloqueio, é quando ela te denuncia no Instagram. Exatamente, é fraude, conteúdo impróprio, etc. Então, encare as suas redes como um campo minado. Vocês têm ideia de quem é essa foto? Tem uma sugestão? É o que a gente julga, né? Oi? O problema é que é uma foto que pode estar em qualquer Instagram. E o profissional iniciante não entende que ele não tem trabalho para postar, aí ele pega esse trabalho. Ou trabalhos correlatos, eu só trouxe uma foto de impacto para vocês entenderem o peso de usar foto de outros colegas. Porque o trabalho à esquerda é o trabalho que o profissional posta, tal qual a foto anterior. E o trabalho à direita é o trabalho que ele entrega. Eu acabei de dizer para vocês que a gente tem responsabilidade objetiva. A gente responde independente da culpa. Por isso que nós somos obrigados a nos comprometer com a nossa promessa. Imagina se eu sou um profissional que estou iniciando e faço o trabalho aqui da direita, mas prometo o trabalho da Andréia Casagrande, o trabalho da esquerda. O que o meu cliente vai esperar de mim? Ele vai esperar o trabalho da esquerda, correto? Portanto, quando a gente fala do uso de imagem de terceiros, nós temos 3 regras a serem seguidas. Primeira delas, pedir autorização. Quero postar o trabalho da Andréia? Peço autorização. Pode ser um trabalho que eu use como referência, uma pessoa que eu seja fã, que eu me espelhe. Mas Priscila, eu não conheço ela, eu tenho vergonha de falar com ela, eu não tenho acesso a ela. Então qual é o segundo passo para usar o trabalho de um outro profissional? Citar a fonte. E quando eu não sei de quem é o profissional, de quem é a foto, de quem é o trabalho,
dizer que a origem daquela foto é desconhecida ou estar num banco de imagem. Assim você está provando para o seu cliente que aquele resultado não é o teu resultado e que ele não pode esperar aquele resultado. Isso acontece muito, gente. Quem aqui dá aula de micropigmentação? Vocês três. Isso acontece muito com a expectativa do aluno. O aluno, quando ele vai procurar um curso, não? Da mesma maneira, o aluno, quando ele vai procurar um curso, ele olha os trabalhos nos prospectos e ele vê aquela qualidade do professor. Só que o professor, para chegar naquela qualidade, ele trabalhou 20 anos. Ele não dormiu, ele não comeu, ele não viveu. E aí o aluno, com 1 dia de curso, 2 dias de curso, ele quer a qualidade do professor. Então, para que você não frustre o seu aluno, porque o que eu recebo, gente, sério, de alunos frustrados, querendo dinheiro de volta, porque não chegaram na qualidade de professor, mas não tem como. Você tem que fazer um prospecto, claro, mostrando o seu trabalho, mas mostrando o trabalho de alunos. Aí você mostra, olha, você vai chegar até aqui. E com o tempo, com a prática, com o esforço, aí você consegue chegar aqui onde eu cheguei. Entenderam? Se comprometendo com a promessa. Para entregar o que é real para o seu aluno e também para o seu cliente. Afinal de contas, o artigo 184 do Código Penal fala sobre violação do direito de imagem. Isso é crime. E manipulação de imagem, Photoshop, FaceTune, todos aqueles aplicativos maravilhosos que fazem com que a gente tenha uma pele de princesa. É muito importante a gente entender que isso também é crime contra a relação de consumo. Porque se eu manipulo o meu trabalho, eu não estou mostrando o meu trabalho real para o meu cliente. Digamos que eu fiz uma boca, postei uma boca cereja, só que eu só cheguei no rosé. Digamos que eu fiz um fio perfeito, mas na verdade eu passei do desenho fio. Eu fui lá no FaceTune e apaguei. Eu não estou demonstrando para o meu cliente a minha qualidade real. Eu estou mostrando para o meu cliente um trabalho de Photoshop, de aplicativo. Então, cuidado com a manipulação de imagem. Se você manipula o seu trabalho, coisa que eu não indico, que a lei não indica, porque, como eu disse, é crime contra a relação de consumo, avise. Avise, então, que aquela foto foi manipulada. E aqui, galera, eu vou dar uma dica de ouro. Se vocês costumam postar, como todo profissional costuma, foto do pós imediato, avise. Avise que com a degradação, com o tempo, vai cair aquela cor tantos por cento. Mais uma vez, o cliente ele não entende o passo a passo. O cliente não entende o tempo que aquele trabalho, que aquela prestação de serviço está finalizada. Então, se você não avisou que é o pós-imediato, ele vai achar que o resultado vai ser aquele daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Você pode colocar no texto, você pode colocar um lembretinho na foto ou um lembrete no vídeo, mas que fique claro para o seu cliente que aquele resultado não é o resultado final a ser alcançado. Quem aqui já teve cliente que perguntou se a boca vai ficar brilhante? Todo mundo, né? Porque hoje em dia a gente nem tá tão usando, mas alguns meses atrás foi o boom do gloss. E aí eles achavam que a gente colocava um pigmento brilhante. Mas é ignorância? Claro que não é. Da mesma maneira como nós, micropigmentadores, não somos capazes de construir prédios, nem pilotar aviões, eles não sabem que não existe um pigmento brilhante. Mas se eu não informo isso, se eu não coloco a minha entrega, o meu compromisso, claro, ele não tem como saber.
Agora, se eu manipulo aspectos ao redor do meu trabalho, uma espinha, uma olheira, um pelo, aí eu não estou manipulando a imagem. Eu estou melhorando a imagem. Eu não vou causar uma dualidade, uma confusão com o meu cliente. E aí eu não vou ser responsabilizado, porque não é caracterizado manipulação de imagem. Certo? E antes de falar de documentação, eu tenho que falar para vocês sobre prova social. O que é prova social? São os depoimentos que a gente tanto ama na internet. O cliente foi lá, falou, adorou, fez um story lindo, maravilhoso. Você ficou tão animado que você foi e repostou. A cliente te chamou no WhatsApp, fez aquele depoimento lindo, você pegou e repostou. Mas existem regras do direito que falam sobre a prova social. E se a gente postar de qualquer maneira, a gente pode ser processado por dano moral. Então a gente tem que entender o que é prova social pública e o que é prova social privada. A prova social pública são depoimentos feitos em canais públicos. Facebook, feed do Instagram, site, Google Meu Negócio, todas elas são públicas, feito ali dentro de uma página pública. E elas podem ser repostadas sem problema algum. Mas as provas sociais privadas, essas é que são... Opa! Achei. Essas é que são as que nós mais recebemos, mas essas são as perigosas. A prova social privada, ela é feita no inbox, Messenger, privado no Instagram, WhatsApp, e-mail. E esta prova social privada, ela tem que ser autorizada para ser postada. Prestem atenção, porque isso é muito sério. Parece papo de advogado que adora ver pelo em ovo. Mas o STJ, que é o segundo maior tribunal do país, determinou que a postagem de conversa particular sem autorização gera dano moral puro, ou seja, imediato. Então, a partir de agora, quando vocês receberem aquele depoimento maravilhoso no WhatsApp, no inbox, no e-mail, antes de vocês correrem para postar, o que vocês vão falar? Me permite postar? Geralmente a pessoa permite, a não ser quando o assunto é muito privado, ela tá ali abrindo a vida e o coração, que ela não vai permitir. Aí vocês printam e arquivam. Por quanto tempo, Pri? O mesmo tempo que a colega falou, 5 anos, que é o prazo do Código de Defesa do Consumidor. Não precisa ter uma autorização por escrito. Somente o fato de vocês perguntarem e a pessoa escrever embaixo. Escrever, não áudio. Por isso sempre façam perguntas em escrita, para que elas respondam em escrita. E se elas responderem em áudio, aí você diz assim, não posso ouvir áudio. Só para a pessoa escrever embaixo. E vocês printam por 5 anos. Já é prova de que vocês tiveram a autorização e aí está afastando a regra aqui do STJ. E por último, mas não menos importante, é a documentação. Como eu disse, por bem ou mal, em todo curso a gente sai com uma anamnese, não é verdade? Se a gente fez 15 cursos, a gente tem 15 anamnese. Aí a gente chega em casa e fala, e agora eu vou usar qual? Eu vou usar essa aqui que é mais curta, ou eu vou usar essa aqui porque o cara é mais famoso, ou eu vou usar essa aqui porque ela tá mais bonitinha? Essa é a realidade, não é? Só que aí, o professor, muitos deles, por desconhecimento também, não diz para você que tem uma quantidade certa de documentação, que não é só a anamnese. Existem
4 documentos obrigatórios para o profissional da micropigmentação. Lembrando, eu disse para vocês no primeiro passo que a gente faz parte da tatuagem e ou da estética, correto? Tanto para tatuagem quanto para estética existem 4 documentos. Ou seja, a anamnese não te protege. Porque se você tiver uma anamnese, mas não tiver o resto, você está afundando o seu barquinho do mesmo jeito. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Primeiro, é claro que a gente vai falar da anamnese, óbvio. E aí vocês precisam entender que a anamnese, ela é um termo da área médica. O que vai constar na anamnese de vocês? Protocolos e perguntas sobre a saúde física e emocional do seu cliente ou paciente. Ponto. Retoque, valor, prazo, multa porque a pessoa não chegou, multa de cancelamento, responsabilidade, não vai constar na anamnese. Pri, eu posso ter uma anamnese junto com o contrato, que eu fui no curso, é tudo junto? Não, a vigilância sanitária não aceita. O termo de livre consentimento, o contrato e a anamnese são documentos diferentes porque vêm de áreas diferentes. Então, lá na sua anamnese é que você vai ter as perguntas mais importantes para entender se aquele cliente ele é um cliente ok para você e se você também é um profissional ok para o seu cliente. Porque, às vezes, quando ele está preenchendo a documentação, ele chega à conclusão de que ele não quer fazer com você. Eu mesmo tive uma aluna que, por conta da força do nosso contrato, dos cuidados pós, o cliente não queria se comprometer. E optou por não fazer. Mas é melhor que você tenha um cliente que não faça do que você ter problema com esse cliente depois por 2, 3, 4 anos. Então é isso que você vai constar da sua anamnese. Perguntas físicas e emocionais para separar o joio do trigo. Para separar aquele cliente como um cliente problemático, um cliente que você vai ter que pedir uma autorização médica, por exemplo, ou um cliente apto para fazer. Depois da anamnese, nós temos o contrato, também chamado de termo de consentimento. Aí sim, lá no contrato você vai ter um histórico do que é o procedimento, inclusive tiques, disformias, situações em que vai durar mais ou menos o pigmento, possibilidade de doenças desconhecidas, cuidados prós, regra para o cancelamento, regra de tolerância de atraso, regra para o retoque. Posso ou não cobrar o retoque? É lá que você vai ter esses dados. Aí lá você vai ter as normativas legais da sua prestação de serviço. E aqui eu quero fazer um adendo muito importante. Contrato para micropigmentação nova não é o mesmo para a área já micropigmentada. Por quê? A cliente chegou, não se sabe da onde, não se sabe qual foi o pigmento, não se sabe a saturação, não se sabe há quanto tempo, porque a percepção de tempo, gente, ela fala assim, eu fiz o ano passado, principalmente depois da pandemia. O ano passado pode ser 2020 na cabeça dela. E aí, como que você vai se comprometer com a entrega do resultado? Mas se o seu contrato estiver escrito que você está entregando o resultado de micro nova, você tem que se comprometer. Eu estou fazendo a defesa de um processo judicial de uma micropigmentadora que ela pegou uma micropigmentação antiga, usou o mesmo contrato, ela não me conhecia e sobrou a ponta da sobrancelha. O ponto do ponto alto. E a profissional, prestem atenção, quão é importante de responsabilidade. A cliente não processou ela pelo trabalho dela. A cliente processou ela porque o ponto alto continua aparecendo. E ela fez exatamente essa cara quando recebeu. E aí ela me chamou e falou assim, mas como assim? Não é um problema meu. E eu falei, é claro que é, você pôs a mão.
Não tem aquela história de que o último que põe a mão leva a culpa? Por isso que o seu contrato para micro nova, onde você garante o resultado, não pode ser o mesmo contrato para uma micro antiga. Porque já tem um pigmento naquela tela e você não pode garantir esse resultado. Só que se você faz o mesmo, você está dizendo que garante. E aí acontece igual a minha cliente. Está tendo que fazer uma defesa, para demandar perícia, por aí vai. Dentro do contrato, você tem o termo de imagem. Autorização, áudio, vídeo, voz, gratuita, atemporal, vinculando herdeiros e sucessores para utilização daquela imagem. E dentro do território nacional e internacional. Se o seu termo de imagem não tiver tudo isso que eu acabei de dizer agora, é um termo de imagem falho. Ele tem buracos onde você pode ser processado. Você pode, sim, na minha anamnese tem o campo da observação, tá? E são casos muito esporádicos onde a gente usa o campo da observação. Dentro da anamnese é um campo onde a cliente escreve a próprio punho que foi ofertado X procedimento, mas ela optou por outro. Por exemplo, uma cliente que está com uma sobrancelha fantasia e você indica uma despigmentação, um laser ou até uma neutralização e ela não quer fazer. Você preenche. Nesse caso, o caso da minha cliente, se ela tivesse esse conhecimento, ela teria preenchido, colocado lá. A cliente optou por manter o ponto alto da sobrancelha antiga e não por despigmentar, mas ela não tinha esse conhecimento. Então, repetindo, só para voltar, estou finalizando. O termo de imagem, se você não tiver todos esses termos que eu disse, vou repetir, que a amiga ficou assim, meu Deus, é muita coisa. Atemporal, gratuito, dentro do território nacional e internacional, áudio, vídeo, voz, vinculando herdeiros e sucessores e parceiros comerciais. Se não tiver todas essas cláusulas, o seu termo de imagem tem buracos. O termo de design é um documento que eu criei porque uma cliente minha teve problema com uso de imagem inadequada e alergia no design de sobrancelha e foi processada judicialmente. Todo mundo você tem que ofertar o teste. Prestem atenção, gente. 5 minutos eu tenho para finalizar, mas isso é muito importante. Nós temos que ofertar o teste para todos os clientes. Quem determina isso? A Anvisa. O cliente ele pode se recusar a fazer, e aí vai estar escrito na sua anamnese, ou fez e deu negativo. E você pode, inclusive, cobrar pelo teste. Afinal de contas, os nossos materiais são descartáveis, de uso único. O que a gente não pode fazer é não ofertar. Ah, mas a cliente não tem histórico. Mas ela nunca usou aquilo. Como que ela vai ter um histórico? Se ela nunca foi exposta. E a gente sabe, no Brasil, trabalhamos com produtos de muita qualidade, que nem sempre é o pigmento, mas muito provavelmente o que você colocou conjunto ao pigmento. Então, nós temos que ofertar, tanto para o design quanto para o procedimento, tá? Então, o termo de design ele serve para isso, para proteger o design de sobrancelha. Eu costumo falar que o design de sobrancelha é o procedimento mais perigoso de um estúdio de micropigmentação. Porque como a micro é cara, você tem contrato ou tem anamnese, não é verdade? Você toma esse cuidado. Mas e o design? Você faz em 15 minutos. Às vezes você não sabe o nome da pessoa. Ela só chama Joana, ponto. Só que você não pediu autorização da imagem, você não sabe se ela é menor de idade, você não sabe se ela tem alergia, você não sabe. Por isso é um documento tão importante. E por fim, o livro de registro de procedimentos. É um documento que vem ou não junto com a sua anamnese e você tem todo o histórico daquele procedimento. Pigmento usado, data de validade, data de fabricação, lote, teve intercorrências, é também determinação da Anvisa, analisado pelas Visas nas fiscalizações. Se você tem o livro de registro de procedimento. Então, com essa
esse pacote, esse case, aí você está realmente assegurado, tem uma documentação segura. Eu trouxe para vocês, eu trabalho, como eu disse, com toda essa documentação. Essa documentação ela é feita personalizada, que cada profissional aqui atende de um jeito, tem regras diferentes. O jeito que você atende não é o jeito que ela atende, o jeito que ela atende não é o jeito que ele atende. Então eu trabalho com toda essa documentação personalizada. E eu trouxe para vocês um pacote. Essa documentação custa custa esse ano R$920. O ano passado estava por R$799. Todo este pacote personalizado. E eu estou fazendo oferta para vocês por R$399. Lembrando que ainda tem 2 e-books. Regras para vocês montarem o seu prospecto. Porque eu disse que vocês têm que se comprometer com a promessa. Se a promessa de vocês para cliente é vazia, tem falhas, lá no final vocês vão ter um problema de comunicação. E e-book que fala sobre as regras da Anvisa. Então tá aqui o meu WhatsApp. Se o link não funcionar, o meu número, eu estou também disponível para dúvidas. Me sigam no Instagram. Nós estamos agora com um workshop, uma masterclass que vai entrar em abril, maravilhosa. E eu espero vocês lá no Direito na Micro. Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada a todos vocês.